E aí, minha gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai revisar a banca Fadenol. Gente, essa banca, eu vou trazer vários aspectos para vocês. Ela tem algumas particularidades, algumas coisinhas que só ela vem, sabe? É bem assim. E o bom foi que a gente fez um filtro com exatamente o que já caiu na banca Fadenol. Então, o que já caiu nos últimos anos, né? Então, a gente fez um filtro, a gente colocou no Excel, analisou questão por questão, assuntos que são mais cobrados e a gente trouxe isso aqui para você, para auxiliar na sua revisão, tá? Lembrando que assuntos mais cobrados são assuntos para revisão, como a gente está fazendo aqui. Não adianta você querer estudar apenas os assuntos mais cobrados. Por quê? Porque às vezes cai 3 questões desses assuntos, pode cair mais, pode cair uma, pode que não cair nenhuma, do nada. Então, é muito incerto. Depende de quem está organizando a prova. Tudo que tem no edital pode cair. Então, por que você vai querer estudar só o que é mais cobrado? Não significa que o que é mais cobrado vai ser só o que vai ser cobrado, certo? Vocês vão ver aqui. A gente analisou 10 provas e o assunto mais cobrado foram 7 questões. Entendeu? Então, assim, cuidado com isso, tá bom? Aqui é para revisão, beleza? Então, vamos começar falando sobre a banca Fadenol, né? Esses assuntos aí mais cobrados. Essa é uma banca que ela tá pegando muito ali o norte de Minas, né? A parte realmente norte de Minas, ela tá vindo com tudo aí. Mas, graças a Deus, é uma banca tranquilinha, uma banca fácil. Sabendo as peculiaridades dela, a gente consegue lidar. Vamos! Então, vamos lá começar. Olha, aqui foi o panorama geral que a gente fez, né, dos assuntos mais cobrados pela Fadenol. A gente viu que nas provas que a gente analisou, que inclusive vocês têm acesso, né, a gente colocou aí, as provas que a gente analisou, caíram exatamente esses assuntos aqui que eu tô mostrando para vocês. Olha só, deixa eu marcar aqui. Farmaco, dentística, pério, endo, estômago, cirurgia, SUS e radiologia, certo? Esses foram não só os principais assuntos, mas foram basicamente os únicos assuntos cobrados nas últimas provas. Então, assim, se eu fosse focar, eu focaria nessas disciplinas. Temos, obviamente, os assuntos dentro dessas disciplinas que caíram, mas eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, mas tem vários assuntos que caiu, tipo, uma questão. Então, por exemplo, composição das resinas compostas veio com uma questão. Ou seja, nunca tinha caído, do nada veio uma questão e nunca mais veio. Então, assim, é bom que dentro desses assuntos você estude tudo, mas que você foque no que já caiu, tá bom? E quais são os assuntos mais cobrados dentro desses assuntos? O primeiro de todos, assim, o mais cobrado mesmo, é cariologia e flúor, tá? Cariologia e flúor, com 7 questões do nosso compilado geral, né? Anestésicos locais com 6 questões, doenças periodontais também com 6 questões, fórceps, os tipos de fórceps com 5 questões, promoção da saúde e atenção primária à saúde, 4 questões, que eu não sei se vocês sabem, mas na maioria das vezes a Fadenol traz o SUS dentro da parte de específicas, não tem uma parte específica para o SUS, é dentro dos conhecimentos específicos. Síndromes, caíram 3 questões. Esses foram os principais assuntos, assim, os que mais vieram com maior frequência, certo? E legislação básica do SUS, perdão, eu passei, com 6 questões também, e proteção do complexo e os seus materiais relacionados, com 4 questões. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma revisão de todos esses 8 assuntos, e a gente vai trazer questões, exatamente essas questões que caíram, e a gente vai resolvendo e traz uma revisão sobre esses assuntos. Porém, tá aqui uma lista completa do que já caiu, né? Então, composição das resinas compostas, princípios do preparo cavitário, amálgama, neoplasias malignas, exame periodontal, princípios do SUS, antibióticos, microbiologia periodontal, radiologia no geral, herpes vírus, tumores odontogênicos, semiologia e exames, anatomia, principalmente a parte de nervos, diagnóstico em endo, lesões vasculares, o hemangioma é um que cai bastante, oclusão,
antissépticos, especialmente a clorexidina, e farmacologia em pacientes com necessidades especiais, especialmente as grávidas. Beleza? Esses são os assuntos mais cobrados, os assuntos que mais vieram e os que apareceram nas últimas provas da Fadenor. A Fadenor, ela tem algumas peculiaridades. Quais que são essas peculiaridades? Ela é uma das bancas com menos questões que eu já vi. A maioria dos editais vem com no mínimo 40 questões. 40, 50, essa é a média de número de questões. A Fadenor geralmente vem com 30. Talvez isso mude com o tempo. Mas, até o presente momento, ela vem com 30 questões. E ela não tem um padrão. Ela tem vezes que ela coloca ABCDE, tem vezes que ela coloca ABCD, vai do feeling dela. Hoje eu estou me sentindo como se eu quisesse fazer 5 alternativas. Vou colocar ABCDE. Aí pronto, ela coloca ABCDE. E uma outra peculiaridade é que geralmente dessas 30, só vem 10 de específicas. Comparando, é 1/3 da prova. Tendo em vista que ela sempre traz outras matérias, né? Ela sempre traz ali um português, uma informática, enfim, é uma proporcionalidade boa. Mas quando você pensa assim, meu Deus, de tudo que eu estudar só vai cair 10 de odonto? Socorro! Porque geralmente vem 20, 25, né? Aí você tem mais oportunidade de errar, vamos dizer assim. Mas aqui só vem 10 de odonto, na maioria das vezes, né? E ela tem mania de repetir questões ou do mesmo ano ou do ano anterior. Então, é muito comum você ver uma prova quase que inteira repetida. Vocês vão perceber que no banco de provas tem 2 provas de 2019. As 2 são iguais. Então, se você fez as 2, sabe? Se você fez uma primeiro, aí depois você se inscreveu para a mesma banca depois, gente, pelo amor de Deus, era a prova todinha, você passou. Entendeu? Se você conferiu o gabarito, se você viu o que é que você errou, se você corrigiu, pronto. Então, assim, é bom que vocês deem sempre uma olhada no gabarito, foque nisso, para que você consiga ali saber quando uma questão vier repetida, você já e marca, e passa, e priu, tá? E ela tem algumas coisinhas, alguns tópicos, ela vem trazendo uns conceitos diferentes, que ela tira de onde? Do toba, que é o que eu falo. Porque, juro, não tem condições. Sério. Coisas assim que é muito bem sedimentado na literatura, vem a bonita da Fadenor e diz, mas eu acho que não é assim. E coloca ali um negócio que simplesmente nos concursos não existe, tá? Então, eu vou trazer para vocês, conforme a revisão for acontecendo, quais foram os casos que ela fez isso, para caso que se repita, né, você consiga ali entender e lembrar que você está fazendo uma prova da Fadenor, beleza? Então, a gente vai começar. Os assuntos não estão exatamente na ordem como é que se diz? De importância. São os 8 mais importantes, certo? A gente vai começar com os anestésicos locais. Aqui a gente já tem a primeira particularidade da bonita, da Fadenor. Gente, olha só. Olha essa questão. Ao realizar uma exodontia em paciente hipertenso, qual solução anestésica o cirurgião dentista deve administrar com o objetivo de minimizar a reação à pressão arterial? Assinale a alternativa correta. Aí ele traz vários anestésicos, né? Com vasoconstritores. Vários. Noradrenalina, levonordeína, adrenalina, feripressina, e vem uma bonitona aqui, que é a letra D, e diz solução anestésica sem vasoconstritor. Só que, gente, a banca considerou essa resposta aqui, a letra D, como correta. Que ela diz que o sal anestésico de preferência para se utilizar em hipertensos é o que não tem vasoconstrictor. Só que é muito bem sedimentado em literatura, que tem várias soluções anestésicas, a feripressina, a adrenalina, que podem sim ser utilizados em hipertensos, sem prejudicá-lo de alguma forma, sabe? Então, tudo precisa ser muito bem avaliado, a quantidade de tubetes, aferir a pressão antes. Então, tudo isso importa, mas quando você vai para a literatura, não tem exatamente uma restrição absoluta para o paciente hipertenso não utilizar o vasoconstritor. Porém, a banca Fadenor considera que não se deve utilizar vasoconstritor em hipertensos. De onde ela tirou isso? Como eu falei, do toba. Fonte, tirei do toba. Mas
o que é que você vai fazer? Você sabendo que a Fadenol cobra assim, você vai pela sua concepção, ou você vai pelo que você já sabe que a Fadenol cobra? É muito mais difícil, muito mais conturbado que depois da prova, caso caia uma questão como essa, depois da prova você entre com recurso, com várias fontes, print de livro, não sei o que, do que você simplesmente olhar para a questão e dizer, a Fadenol cobra assim. Então, vamos colocar isso. Até porque, se do nada ela mudar, ela decidir aprender sobre anestésico local e colocar assim, não, eu vou colocar aqui que podem alguns, tá tranquilo. Se ela fizer isso, a gente pega a própria prova dela e coloca, entendeu? E então, fica muito mais fácil dela se contradizer e ela anular a questão, tá bom? Então, caiu na Fadenol, alguma coisa nesse sentido, você vai colocar que não deve utilizar vasoconstritor e hipertensos. Beleza? E realmente vamos que vamos, né? Próxima questão, também de anestesiologia. Então, vai ter aí uma frequência boa de assuntos repetidos, sabe, durante as questões. Se eu não me engano, essa questão foi da mesma prova da outra, mas a maioria aqui é de uma prova, depois de outra, entende? Então, é uma repetição aí mais frequente entre as provas. Diz assim, os efeitos adversos que podem ser causados pela adrenalina vasoconstritora. Adrenalina vasoconstritora é o que? A epinefrina, né? São palpitação, taquicardia, hiperglicemia, fibrilação ventricular. Assinale a alternativa que apresenta os itens corretos. Eu vou dar uma dica muito boa agora para vocês. Qual que é essa dica muito boa? Na maioria das vezes maioria, gente, pelo amor de Deus, o que eu tô falando aqui é a maioria. Obviamente que isso você vai aplicar se você não sabe a questão, certo? Mas se você sabe, você tem certeza que está diferente do que eu tô falando, você marca a alternativa que você acha que é, beleza? Mas olha, a maioria das questões da Fadenol que vem nesse estilo 1, 2, 3, 4 e pede para assinalar os itens corretos, na maioria, todas são corretas. Entenderam? Então, assim, tô em dúvida, não faço a mínima ideia, vou precisar chutar. Você vai chutar que são todas corretas, porque isso é estatístico. Eu tô falando no caso que você vai chutar, ou seja, você não sabe o que fazer, você não tem certeza da resposta, você tá ali de mãos atadas, você tá confuso, o que é que você vai fazer? Vai marcar que todos estão corretos. Tem probabilidade de você errar? Obviamente. Só que, se você chuta do nada uma alternativa qualquer, é muito mais provável que você erre do que se você chuta uma alternativa que tem mais estatisticamente, né? Que tem mais probabilidade de ser estatisticamente. Entendeu? Então, a maioria das vezes é assim. Isso é uma dica top que eu tô dando pra vocês aqui pra Fadenol, beleza? Olha só, ele traz esses efeitos adversos e pergunta quais são os itens corretos, que é justamente o que eu falei pra vocês. Aqui, todos estão corretos, todos. Ansiedade, tremores, cefaleia, palpitação, taquicardia, enfim, várias coisas são características essenciais dos efeitos adversos da epinefrina. Eu vou trazer para vocês agora no próximo slide a listinha completa dos efeitos adversos que podem ser causados pela epinefrina, certo? Que é a adrenalina vasoconstritora. E aí vocês vão ver que tá tudo por aqui. Tudo que tiver relacionado à aceleração do coração, você já sabe que tá? Porque realmente acelera o coração. O problema aqui, que algumas pessoas podiam ficar confusas, é a hiperglicemia. Mas sim, a hiperglicemia está na listinha de efeito adverso, tá? A maioria das pessoas ficaria palpitação, taquicardia e fibrilação ventricular, eu sei que mas e a hiperglicemia? Mas tá? Por isso que eu vou trazer para vocês agora no próximo slide toda a listinha completa. Vejam só. Efeitos adversos da adrenalina, que é a epinefrina. Ansiedade, tremores, cefaleia, palpitação, taquicardia, que muitas vezes vem com uma dor que parece uma angina, arritmia, que são as extrasístoles, a taquicardia ventricular ou supraventricular, hipersalivação, hiperglicemia, fraqueza, zumbidos, sudorese excessiva, dispneia e frios nas extremidades, dedos dos pés, dedos das mãos, beleza? Esses são os principais efeitos adversos da adrenalina. E, gente, eu já senti isso aí. E não foi legal não, viu? Eu fiz lipo, né, de papada. Então, assim,
Eles colocaram anestesia aqui, um aqui, depois abriram e foram colocando anestesia por dentro, assim, com uma cânula deste tamanho. Colocando anestesia lá atrás, até hoje dói. Ainda tem menos de um mês que eu fiz. E aí, minha gente, juro pra vocês, começou, né? Tá, epinefrina, não sou hipertensa, não tenho nada. Daqui a pouco eu começo a suar. Suei. Mulher, eu vou desmaiar. Mulher, eu vou desmaiar. Eu vou pra dentista, né? Mulher, eu tô tendo como é que chama, que a gente chama lá no Nordeste? Um passamento. Tô tendo um passamento, mulher. Aí ela perguntou se era ansiedade. Eu disse, não, eu não sou ansiosa para procedimento odontológico. Mas é porque a epinefrina, ela causa a ansiedade. Eu comecei a me tremer, eu comecei a ter taquicardia, a sensação de desmaio proveniente da hiperglicemia, a fraqueza e suando que nem uma tampa de chaleira. Aí ela aferiu, né, bonitinho a pressão, botou o oxímetro no meu dedo, e aí foi melhorando depois e a gente prosseguiu com a cirurgia. Mas eu juro, eu não recomendo. E nem tinha, chegado a ponto de atingir o limite máximo pro meu peso de anestésico, sabe? Foi realmente porque eu tive esse efeitinho aí. E eu geralmente tenho, quando eu fui tirar os meus cílios, que eu tirei os 4 de vez, né? Eu senti também, foi menos, porque foi menos anestesia, né? Mas eu senti também, então eu já sei que eu não curto muito esse negócio, que eu fico nervosinha, pensando que eu vou desmaiar ali mesmo na cadeira. Próxima, paciente LGD necessita se submeter a um procedimento odontológico que demanda longo tempo de anestesia. Qual dos anestésicos locais abaixo é o que promove maior tempo de anestesia? Gente, ó, pra quem nunca fez concurso, nunca fez prova desse estilo, LGD não é uma doença, nada não, é a sigla do nome do paciente, tá? Então pode ser Lucas Gomes Dias, sei lá, sabe? Nesse sentido. Então, ele pergunta qual dos anestésicos abaixo é o que promove maior tempo de anestesia. Essa questão aqui é pra dizer, assim, que você não zerou a prova. Muitas questões, na verdade, da FADENOL é para dizer que você não zerou a prova. Ela é uma banca fácil, na parte das específicas. Só que quando você vai lá para as bonitas de português, de informática, aí, meu filho, ó, tome no seu caneco. Gente, é muito doideira, é sério mesmo. Mas, assim, essa questão aqui, dá para perceber que a gente tem acesso o tempo todo na graduação, a gente lembra disso das aulas de farmacologia, bem tranquilo. A gente sabe que o anestésico local que promove maior tempo de anestesia é a bupivacaína. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai administrá-la, principalmente em pacientes que têm algum tipo de deficiência cognitiva ou crianças, enfim. Por que isso? Porque quando você passa muito tempo anestesiado, não sei se vocês já fizeram algum tipo de anestesia, você começa a querer morder o seu lábio. É involuntário, minha gente, é sério. Você vê aquela carninha mole que você não tá sentindo, você começa tchuc. Aí, quando você vê, seu lábio já tá com um rombo desse tamanho. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Além de que não é muito legal você passar tanto tempo com o anestésico ali no seu corpo, se ele não estiver fazendo efeito, no sentido de que se não estiver sendo útil, né? Você não estiver no procedimento. Então, depende muito, assim, são raros os casos que você vai utilizar a BUP. Na maioria das vezes você usa ali pelos procedimentos durarem, assim, 3 horas, no máximo, estourando, né? 2 horas. Aí, o padrão ali é você utilizar outra anestesia, beleza? Então, a gente sabe que é a bupivacaína. Mas vamos lá para a tabelinha da nossa querida professora Amanda, adaptada ali do livro Andrade. A gente sabe que a gente tem 2 tipos de anestesia. A anestesia pulpar, né, que já tá falando, anestesia polpa, e a anestesia dos tecidos moles, que é essa que eu tô falando, né, do lábio, taranã. Então, via de regra, a anestesia pulpar, ela acaba mais rápido do que a anestesia dos tecidos moles. Então, você volta a sentir dor ali no dente na hora que ele tá mexendo, mas o seu lábio continua anestesiado e você vai continuar ali com a vontade de mordê-lo, certo? A lidocaína, ela tem uma anestesia pulpar de 60 minutos, tá? Esse símbolozinho é minutos, tá? Minutos é esse aqui, segundos são 2, tá? E de tecidos moles de 180 a 300 minutos, certo? Anestesia pulpar de 20 minutos da mepivacaína, sem vaso, 120 a 180 da MEP sem vaso. MEP com vaso, 60 minutos pulpar, 180 a 300 da mepivacaína, né, da anestesia de tecidos moles.
Então, você vê que a anestesia de tecidos moles da lidocaína com vaso e da MEPS com vaso é semelhante, né? A articaína, ela tem 60 minutos a 75. E a de tecidos moles, 180 a 360. Você vê que ela dura um pouco mais do que as outras. Por isso que tem muita gente que prefere usar articaína, por isso também, né? Tem muita gente que prefere utilizar articaína quando vai fazer uma cirurgia, quando vai fazer um exo, tá? Porque ela costuma ter uma duração um pouco maior do que as outras. E a Prilo, ela tem de 120 a 240, ela é um pouco mais rápida de ser eliminada. E a Pulpar, 45 minutos a 60. E aí vem a POP da BUP, que é a esquecida do rolê, mas ela, da anestesia pulpar, ela pode durar até 180 minutos e na anestesia dos tecidos moles, 240 a 540. Então, quando a gente vem, a gente tem certeza que é a bupivacaína a nossa resposta, certo? Eu recomendo muito que você vá na aula de anestésicos locais com a professora Amanda e veja aquela aula de cabo a rabo, anote tudo, enfim, tome cuidado com esse assunto de anestésicos locais, porque ele aparece com muita frequência, mas de forma simples, como vocês podem ver. De novo, anestésicos locais, só para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Os anestésicos locais, quando usados adequadamente, constituem um método seguro e eficiente de controlar a dor. Durante a realização da cirurgia dentoalveolar, considerando os fatores de prevenção da toxicidade dos anestésicos locais, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Primeira, a dose de anestésico local administrada deve ser a quantidade necessária para controlar a intensidade da dor. E aí? Super verdadeiro, né, gente? O nosso objetivo é controlar não só a duração, como também a intensidade da dor com o anestésico local, né? E a segunda vem justamente falando sobre a duração, é a mesma coisa, mas falando sobre a duração. E ambas são funções dos anestésicos locais. Terceira, o cirurgião dentista deve considerar a massa corporal do paciente na administração do anestésico local. E sim, gente, lembra que a gente faz aquele cálculo da dose máxima do anestésico, utilizando o quilo do paciente, né? Quantos quilos do paciente tem. Então, sim, é uma coisa a se considerar, sim. Quarta, o cirurgião dentista deve administrar a dose do anestésico local com injeção intravascular. E, gente, não, né? A gente não faz a injeção intravascular. A injeção intravascular, ela é também uma das formas da gente ter uma sobredosagem, né? Uma superexposição ali àquele anestésico local e ter consequências graves. Por isso que a gente utiliza, o melhor, né, de se utilizar a carpule com refluxo. Porque quando você utiliza a carpule com refluxo, você consegue ver se atingiu algum vaso. Se você está injetando no vaso, né, e não próximo ao nervo ali. Porque vem o sangue na carpule. Então, quando você vê que está intravascular, você já muda. Você não continua. A injeção nunca vai ser intravascular, beleza? Última. O cirurgião dentista pode desconsiderar a função hepática do paciente da administração do anestésico local. Nunca a gente vai desconsiderar a função hepática. Lembrem que tem vários anestésicos locais, né, a grande maioria, que são metabolizados no fígado, tá? Então, é muito importante de você ter aí noção do metabolismo, de onde os anestésicos locais são metabolizados, para que você consiga saber qual anestésico local você vai utilizar em pacientes que têm deficiências hepáticas, tá? Então, você precisa sim considerar a função hepática do paciente quando você vai administrar o anestésico local. Então, aqui é falsa. Quando a gente vai para as alternativas, a alternativa que é correspondente a V, 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 F, F é a letra B, beleza? Agora a gente vai começar um outro assunto, que são as doenças periodontais. Sobre as doenças periodontais, a gente tem algumas coisas bem específicas assim, de característica da Afadenol, sabe? Principalmente utilizar termos excludentes quando está se tratando de doenças periodontais. Lembra que eu vivo falando com vocês, em toda resolução de questão eu falo, gente, cuidado com o termo excludente. Tem muita banca que utiliza isso para compor as suas alternativas. É meio que elas ficam com a preguiça. Isso é mais comum em bancas mais fáceis, tá? Bancas mais evoluídas, FGV, FCC, VUNESP, elas usam menos essa ferramenta. Mas é como se a gente fosse fazer uma questão, elaborar uma questão. Vamos lá, pensa aí. Você vai elaborar uma questão. Você tem não tanta experiência naquele assunto.
Como que você faz para garantir que você não vai ter uma questão formulada errada a ponto do aluno entrar com recurso? Utiliza um termo excludente nas erradas, entendeu? Porque aí você não tem ele não tem o que questionar. Se você coloca sempre, exclusivamente, somente, eles conseguem se resguardar de tudo, porque a maioria das coisas de odontologia não levam esses termos, não levam o termo sempre, não levam o termo exclusivamente, entendeu? Então eles usam essa ferramenta para colocar as alternativas erradas. E é o que a gente vai ver aqui. Olha só, o papel do cálculo dental na doença periodontal é desencadear sempre a periodontite de evolução rápida. Já sabe que é errada. Reter a placa dental. É a nossa resposta, né? Lembrem disso. Vem lá na aula da professora Rafaela. Desencadear sempre a gengivite crônica, né? Sempre. Então, errada. Ser o fator etiológico mais significativo. Aqui você poderia se confundir, mas se você é aluno do concurso, você não se confunde, porque eu vou mostrar para vocês como é que tem lá na aula. É desencadear sempre a gengivite necrosante aguda. Entenderam, gente? O sempre tá aí. Obviamente que eles são errados, beleza? Isso você vai perceber em várias questões da FADENOM. Olha só como é que tá lá o material falando sobre o papel do cálculo da doença periodontal. É exatamente igual, né? Qual é o papel do cálculo da doença periodontal? Aí tá lá na aula, o papel do cálculo da doença periodontal, para vocês verem como a aula é completa, sucinta e correspondente. Olha só, o cálculo não contribui diretamente para a inflamação gengival, mas proporciona uma região fixa para o contínuo acúmulo de biofilme. E aqui é justamente reter a placa dental, que é o biofilme. Beleza? Show? Vamos lá continuar com as nossas doenças periodontais. O evento inicial na formação dos biofilmes da placa supragengival e subgengival é a deposição de glicoproteínas do ambiente bucal na superfície dentária. Uma camada fina de glicoproteína adsorvida à superfície dentária é chamada de película adquirida. Na superfície supragengival, a principal fonte de glicoproteínas formadoras de película é a... E aí? Ela quer saber, né, dentro da superfície supragengival, qual que é a principal fonte de glicoproteínas, ou seja, qual que é o principal ali componente que vai auxiliar nessa formação da película adquirida. E aí tem IgA, pitialina, saliva, pH e cálcio. Mais fácil que tudo, né? IgA é uma imunoglobulina, é coisa de resposta imune. O pH muito menos, né? Pelo amor de Deus. Não tem nem sentido. A gente sabe que é a nossa querida saliva. E isso tem na aula, inclusive. Olha só, supragengival, a maior fonte é a saliva. Subgengival, a fonte é o fluido gengival. Beleza? Como diz no material lá da professora Rafaela. Qual a característica que distingue a periodontite da gengivite? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo como é fácil? É muito tranquilo. Ganho de inserção. Quando você tem uma gengivite e você tem uma periodontite, comparando as duas, o que diferencia as duas é o ganho de inserção quando vai evoluir para periodontite? Claro que não, é o contrário, né? A perda de inserção. B. Sangramento. Na gengivite pode ter, na periodontite também. Coloração. A coloração pode ser a mesma para as duas. Por quê? Porque a gengiva está passando por um processo de inflamação, IT, de inflamação. Então, a coloração vai ser mais avermelhada em ambas, beleza? Perda de inserção, é essa a nossa resposta, tá certo? O contorno, ele não é um fator essencial de diferenciação entre a periodontite e a gengivite. Show de bola? Vamos agora para o próximo assunto, que é justamente a proteção do complexo e os materiais relacionados. Eu trago aqui como peculiaridade da FADENOL o fato de que ela ama o hidróxido de cálcio, e especialmente suas características químicas e suas funções. Sobre a proteção do complexo, a parte que mais vai cair vai ser relacionado aos materiais realmente. Eles gostam dessa parte dos materiais. O hidróxido de cálcio, o ionômero de vidro, sabe? Todos que são relacionados ali à proteção do complexo, beleza? E aí é bom vocês darem uma olhada lá na minha aula de proteção do complexo, que a gente fala também dos materiais relacionados. Olha essa questão.
Foi a partir de 1920 que o hidróxido de cálcio foi indicado pela primeira vez na forma de pasta para a proteção do complexo dentino pulpar. Para a dentística restauradora, esse potente antimicrobiano está disponível em 3 tipos: pó, pasta e cimento, mas existem também apresentações na forma de suspensão ou solução. A seguir, marque. Aí ele vem com uma coisa diferente, que a maioria das questões não vem, a maioria das bancas não vem. A maioria das bancas é V e F. Aqui é V para vantagens e D para desvantagens do hidróxido de cálcio como substância protetora no interior das cavidades dentárias. Isso faz com que seja mais fácil a questão. Por quê? Porque mesmo que você não saiba as características do hidróxido de cálcio, você consegue ler uma alternativa e você saber se aquilo ali se trata de uma vantagem ou não. Por exemplo, vamos lá, eu estou investindo dinheiro em alguma coisa. Aí tem lá nas alternativas: A, como vantagem que eu vou ter mais dinheiro. B, aí tem risco de perder tudo. Isso é uma vantagem? É uma desvantagem. Então aí você já consegue identificar qual é a vantagem e qual é a desvantagem, beleza? Então vamos lá. Olha só, diz assim: possui elevado pH. O que é um elevado pH? Lembrem da escalazinha de pH que a gente tem acesso desde da escola, né? pH, o neutro é o 7. Certo? Acima de 7, ele é básico, ou seja, elevado pH é básico. Abaixo de 7 é um baixo pH, que é ácido, certo? E lembrem que o hidróxido de cálcio é uma base, ele é uma das principais bases que a gente trabalha. Ele tem o pH ali em volta de 11, 12, então é um pH alto e ele é considerado básico. Então sim, possui um elevado pH, sim, verdadeiro. Estimula a formação da dentina reparadora. E sim, gente, a gente aborda isso lá na aula de hidróxido de proteção do complexo pulpar, né? A gente fala da estimulação da dentina reparadora promovida pelo hidróxido de cálcio. Por isso que quando a gente está próximo ali à polpa, a gente costuma colocar uma base de hidróxido de cálcio para que essa dentina reparadora seja formada e previna com que aquela restauração vire um tratamento de canal, vamos dizer assim. Inibe a proliferação bacteriana. A própria questão fala isso, olha só, vem trazendo que é um potente antimicrobiano. Então, obviamente, que aqui seria uma vantagem. Apresenta alta solubilidade. Alta solubilidade é uma vantagem ou é uma desvantagem? O que é uma alta solubilidade? É o fato de que ele é muito solúvel, certo? Então, se você tem um material muito solúvel utilizado dentro da cavidade, nunca vai ser uma vantagem ele ter uma alta solubilidade, porque você está sempre, aquele material vai estar sempre em contato com a saliva. Então, se ele tem uma alta solubilidade, ele vai se dissipar, ele vai se dissolver com muito mais facilidade por conta do contato com a saliva. Então, não tem sentido isso ser uma vantagem. A gente não pode utilizar o hidróxido de cálcio 100% sem ter nada por cima, justamente por causa dessa alta solubilidade. Porque ele não ia sequer sobrar ali, ele ia-se embora, porque ele é solúvel, muito solúvel. Isso é uma desvantagem. Contém baixa resistência mecânica. Isso é uma vantagem, gente? Claro que não, é uma desvantagem. Ter baixa resistência mecânica nunca vai ser uma vantagem em materiais de odonto, tá? A gente quer materiais que tenham uma boa resistência. Quando a gente se depara com materiais que têm baixa resistência, a gente sempre precisa protegê-lo com alguma coisa, algum outro material que tenha uma resistência melhor. É o caso do ionômero de vidro, né? E da resina composta ainda por cima. Então a resposta fica VVVDD. Isso está na letra D. É a nossa resposta. De novo, o hidróxido de cálcio. E percebam que ele gosta de repetir algumas coisas, né? Isso de uma prova para outra. Os produtos à base de hidróxido de cálcio são bastante utilizados na clínica odontológica. Analise as afirmativas a seguir, considerando as propriedades do hidróxido de cálcio e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Aí tem o primeiro, estimula a formação da dentina reparadora. A gente já sabe que isso é verdadeiro, até porque isso apareceu na última questão, não é isso? Na outra questão anterior. É exatamente assim, estimula a formação da dentina reparadora, certo? Protege a polpa contra estímulos termoelétricos. E sim, gente, protege sim
contra estímulos termoelétricos. Essa é uma das funções do nosso queridinho hidróxido de cálcio. Aí vem, possui pH altamente ácido. E lembra da outra questão que eu expliquei para vocês? Ele é básico, ele não é ácido, ele é ali por volta de 11, 12 o pH dele, tá? Então, aqui seria falso. Vejam só, possui pH acima de 12. Essa é uma outra peculiaridade da Fadenol. As outras bancas consideram que gira ali em torno de 11, 12. Já a Fadenol considera que é acima de 12, entende? Acima de 12. Sendo que o pH, se eu não me engano, a escala vai até 12, mas enfim, o pH é acima de 12, tá bom? Então, é bom vocês entenderem e lembrarem disso na hora da prova, certo? Tá verdadeiro? Sim. E o último, possui ação antibacteriana, e a gente já viu isso também na outra questão, não é isso? E verdadeiro. Então, VVFVV, isso está na letra C. Outra questão de proteção do complexo e materiais relacionados. E aqui tem outra particularidade da Fadenol. Vamos lá. Aqui ela está trazendo o cimento e o ionômero de vidro. E diz assim: os cimentos de ionômero de vidro têm aplicação bastante variada na odontologia. A grande aceitação desse material no meio odontológico deve-se basicamente às suas importantes propriedades. Analise as propriedades a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Aí diz assim: adesividade às estruturas ósseas. E aí, gente, com base na aula, em todas as questões que vocês já resolveram na vida, o CIV tem ou não tem adesividade? O CIV tem adesividade, gente, mas a Fadenol considera que ele não tem. Entenderam? Então, assim, Fadenol considera que não tem, entendeu? Só a Fadenol, tá? Não tem. Apenas a própria Fadenol que considera isso, beleza? Então, aqui, para Fadenol, seria falso. Biocompatibilidade ao complexo dentino pulpar. E sim, gente, tem biocompatibilidade, tá? A gente viu isso. Resistência suficiente como agente protetor. E sim, tem uma resistência como agente protetor. Ele não tem uma resistência suficiente como agente lá de cima, né? O agente que vai ficar em contato com a oclusão do paciente. Mas como protetor pulpar, ele é muito bom. Ação anticariogênica pela liberação de flúor. Sim, tem liberação de flúor, isso já é bem sedimentado. Ele fala também da liberação de flúor na outra, que também é verdadeira, né? Liberação de flúor para os dentes circunjacentes. Então, a nossa resposta é FVVVV. Então, é a nossa letra A. Vamos relembrar os conceitos da proteção do complexo e dos materiais relacionados. Minha gente, olha só, o que é que eu quero falar para vocês. Se você está se deparando ali, como eu falei para vocês, né, lá na primeira questão, se você está se deparando com uma questão que pergunta se o CIV tem ou não adesividade, e você marca com base no que você acredita, no que você estudou que tem adesividade, a gente vai entrar com recurso, certo? Agora, o processo de entrar com recurso é muito mais difícil do que você simplesmente aceitar que a Fadenol é doida e você vai precisar marcar correspondente a ela. Se ela considera que não tem adesividade, por que diabos você vai marcar que tem? Você sabendo que ela considera. Então, apareceu de novo na Fadenol, marque que o CIV não tem adesividade. Marcou que tem adesividade, mesmo a gente avisando, a gente entra com recurso e reza para ela aceitar a literatura correta e não as vozes da cabeça dela. Falta um R aqui, né? Para ela aceitar. E não as vozes da cabeça dela. Então, relembrando, produtos à base de hidróxido de cálcio têm a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada, reparadora e proteger a polpa contra os estímulos termoelétricos e a ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Justamente o que tinha lá. O hidróxido de cálcio é um material de escolha empregado em cavidades profundas, particularmente naquelas situações que existem a possibilidade de microexposições não detectáveis clinicamente, justamente por conta dessa formação de dentina reparadora que eu falei para vocês. Já o CIV, a gente tem como composição, né, aspectos da composição, que no pó tem 3 constituintes essenciais, que é a sílica,
a alumina e o fluoreto de cálcio, que é justamente quem tem o papel ali de liberar o flúor. E esse flúor é um dos componentes do pó, né? E ele tem como funções principais melhorar as características de trabalho, aumentar a própria resistência do cimento e promover a sua liberação para o meio bucal, o que vai conferir justamente a propriedade anticariogênica do CIV, que é justamente o que tem lá. Possui resistência à compressão e à tração, porém não é uma resistência elevada. Isso porque justamente isso configura o que eu falei para vocês, que ele tem resistência, mas não a ponto de conseguir estar frequentemente ali com a carga oclusal funcionando da forma correta. E sim, eles possuem adesividade. Isso você vai lembrar nas outras bancas. Na Fadenol, coloca na cabecinha que não possui. Esquece que possui, tá bom? E eles possuem coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao da dentina. É isso que confere a tal da biocompatibilidade, tá bom? Vamos lá para o próximo assunto, que é a legislação básica do SUS, o terror de vocês. Aquela disciplina que ninguém gosta, nem eu, mas a gente se vira, né? Vamos lá para o SUS. Chegando aqui no bonito do SUS, a gente já tem a particularidade. Quais que são? Ele cobra, a banca Fadenol tem foco em duas leis muito específicas, que são as duas leis principais do SUS. Lembram? Que é a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Mas assim, os aspectos da maioria das questões, eu vou dizer assim, 70% das questões que são voltadas para o SUS, elas são tranquilas, entende? Mas uma ou outra vem com uma coisa mais chata, que vocês vão ver aqui. Vamos lá. O Sistema Único de Saúde, criado através da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, surgiu como uma política organizacional que visa a criação de uma rede de serviços reordenada de caráter público, regionalizada, hierarquizada, descentralizada, com gestão única em cada esfera de governo e com participação social. A lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências e traz trocentas mil leis. Essas três últimas aqui a gente já sabe que não tem nada a ver, né, com essas leis orgânicas, essas principais leis. Então a gente fica entre as duas, entre a Lei 8.080 e a Lei 8.142. E ele traz aqui justamente o rodapé, né, o cabeçalho, na verdade, da lei. Olha só. Lei 8.080 de 90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. É o que está aqui, né? A partir daqui. Promoção, recuperação, tarará, tarará. Então a gente sabe que é a Lei 8.080 que trata sobre esse assunto. Agora a gente vem com o mesmo para a Lei 8.142, que ela traz querendo saber qual que é o rodapé dela, né? Ela não traz o rodapé e quer saber o rodapé, o cabeçalho dela, né? Só quero falar rodapé. Que é o que tem ali, tipo, vem o nome da lei e vem o início da lei, que é justamente do que se trata essa lei. Toda lei vem isso, tá? E aí ele coloca o número da lei e quer saber o que é que tem lá escrito. E ele diz assim, regras para a destinação de recursos da saúde pelo Poder Legislativo. B, formas de fiscalização dos recursos financeiros da saúde pelo Poder Judiciário. C, transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. D, mecanismos do Poder Executivo na proposição dos gastos da saúde. E, instâncias de governos responsáveis pela implementação das políticas de saúde. Chato pra peste, né, gente? Esses nomes horríveis. Esse povo não quer causar, né? Quer colocar um monte de nome difícil ao invés de colocar um negócio simples. Mas aí quando a gente vai lá para ler, a gente vê que é muito fácil. O que é que dispõe a Lei 8.142? Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais do recurso financeiro na área da saúde e da outras providências. Onde que está? Transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, letra C. Próxima questão do SUS. E aí o negócio começa a piorar um pouco, a dificultar um pouco, porque eu falei para vocês o quê? 70% é fácil, mas tem uma partezinha que vem que precisa que você pense um pouco. Se você estudou bem o SUS, você consegue. Diz assim:
Histórias de pessoas que tomaram a fosfoetanolamina sintética produzida pela USP em São Carlos para tratar o câncer não faltam na internet. A maioria diz que teve bons efeitos, com menos sintomas e prolongamento nos dias de vida. Alguns até falam em cura, mas também há os que dizem que não notaram nenhuma melhora. Apesar de serem tocantes, esses depoimentos não podem ser garantia de eficácia ou não do composto, se antes haver análise clínica desses pacientes. O que é que ele está dizendo aqui nesse enunciado? Vamos resumir, vamos interpretar o que ele está dizendo para depois a gente ir para a questão. Basicamente tem um medicamento experimental que foi criado na USP para tratar o câncer, certo? Que é essa fosfoetanolamina. Só que é um medicamento experimental que foi já testado em alguns humanos, né? Chegou nessa parte de ser testado em humanos, mas não tem registro, não tem certeza, sabe? É um medicamento experimental, não tem uma garantia de eficácia. Por quê? Porque precisa passar por todo um processo para poder esse medicamento ser realmente considerado como o medicamento que trata o câncer. Então, ele é experimental ainda, beleza? Vamos lá para a questão. Com base no texto da Lei 8.080 de 90, podemos afirmar que o Estado pode custear a fosfoetanolamina sintética, uma vez que não é vedado o pagamento ou ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto ou procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. Vamos dar uma interpretada nisso aqui. O que é que ele quer saber na questão? Percebam que as questões, tudo se repete, né? Repete, falando de ser vedado o pagamento e tudo mais, em todas as alternativas. Vamos interpretar. Ele quer saber na questão se o SUS pode custear esse medicamento para os seus usuários. Se, por exemplo, chega uma pessoa com câncer, o médico do SUS sabe que tem esse medicamento experimental que está curando algumas pessoas, mas esse medicamento não é aprovado pela Anvisa, ainda está em fase experimental, não é sedimentado. Pode ou não o SUS custear esse medicamento para o paciente, como um medicamento de hipertensão, como um medicamento de diabetes? E aí, o SUS pode ou não fazer esse pagamento? É isso que ele quer saber na questão, certo? Na letra B diz assim: o Estado não pode custear o medicamento, uma vez que é vedado o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Quando a gente vai para a legislação, é justamente essa a resposta. O artigo da Lei 8.080, artigo 19t, diz que são vedados, ou seja, não pode ser feito o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. Ou seja, o SUS não pode custear nenhum tipo de medicamento experimental que ainda esteja em fase de experimental e que não seja aprovado pela Anvisa. Isso está na letra D, certo? Na letra B. O Estado, a letra A diz que pode custear, o que está errado. A letra C diz que o Estado não pode custear, até aqui está correta, né? Mas aqui fala de autorizado pela Anvisa e é não autorizado pela Anvisa. D está errado, porque diz que é verdade o pagamento, está tudo certo até aqui, mas não pode, porque não, mentira. A letra D está errada porque diz que não pode custear, tá? Eu confundi. Diz que pode custear e na verdade não pode custear, por isso que a letra D está errada. E a letra E também diz que o Estado pode custear e não pode, tá? Não pode custear porque ele é experimental e não foi aprovado pela Anvisa ainda, beleza? Agora a gente entra na parte de cariologia e flúor, que é uma dos tops, né? Dos tops aí, trending topics de assuntos mais cobrados pela FADENOR, beleza? Vamos começar aqui com cariologia. E qual que é a particularidade da vez em cariologia e flúor, né? Nos bonitos aqui. A gente tem como particularidade o fato de que, apesar da cárie, do aspecto da cárie em si, ser cobrada, muito cobrada, o flúor e suas doses é muito mais presente
nessa banca. E ele tem algumas particularidades também com relação a essas doses. Então, assim, qual que é o probleminha da Fadenol? Você estuda. E aí, quando você vai para as questões, ela cobra do jeito que ela quer, entendeu? Como eu já falei várias vezes para vocês. Olha só, diz assim a questão, a primeira questão sobre o flúor. Em setembro de 95, na Universidade de Michigan, ocorreu um simpósio para comemorar o 50º aniversário da fluoretação das águas no Grand Rapids, cidade onde se desenvolveu um dos mais clássicos estudos sobre o tema. Na ocasião, celebraram o fim da pandemia da cárie, um dos marcos mais importantes da história da odontologia, e a dosagem terapêutica do flúor determinada na água de abastecimento de. Aí atrás, né, as opções, porque ela quer saber a dose terapêutica que é utilizada na água de abastecimento, beleza? Aí traz 1, 3, 4, 5, 6. Quando a gente vai lá pro assunto, no que as bancas sempre cobram, né? A gente tem que, primeiro começando que os produtos utilizados na fluoretação da água são fluoreto de sódio, que a gente já sabe, fluorita ou fluoreto de cálcio, ácido fluorcicílico e fluorosilicato de sódio, beleza? São esses os produtos que a gente utiliza, que a gente não, é que eu não uso, mas o pessoal que trabalha com isso utiliza na fluoretação da água. E a gente tem que o valor máximo permitido de fluoreto por litro de água é 1,5, tá? Esse é o padrão, 1,5. Na maior parte do território brasileiro, contudo, o teor ideal de flúor na água é 0,7. Na maior parte da região sul, o teor ideal é 0,8, certo? E aí, ou seja, a banca aproxima o 0,7 e o 0,8, que é o teor ideal, para 1, entendeu? Ela aproximou para 1. Claro que não vai ser as outras alternativas. Por quê? Porque as outras têm 3, 4, 5, 6, sendo que é 0,7 ou 0,8. Então, ela aproxima para 1. A nossa resposta é a letra A, beleza? E uma outra coisa que ela gosta de aproximar é que ela traz como um padrão que a quantidade mínima que deve se ter na água fluoretada para que o efeito anticárie seja promovido é de 0,5 ppm, certo? Então lembrem disso na hora que vocês forem fazer as questões da Fadenol. E olha só, aí a gente vem com uma questãozinha que fala justamente sobre isso. O fluoreto, forma iônica do elemento químico flúor, é o único agente terapêutico com forte evidência científica para o controle da cárie dentária, com grande impacto positivo na odontologia. É reconhecido que a fluoretação da água de abastecimento é uma das medidas de saúde pública utilizadas para manter o fluoreto constantemente na cavidade bucal. Qual é a concentração mínima necessária de flúor na água para produzir o efeito anticárie? Que é que a gente viu que é 0,5, resposta letra A. A cárie dental desenvolve na presença de micro-organismos presentes na placa bacteriana. Sendo assim, qual o fator vital para a sua prevenção? Eu trouxe aqui sublinhado, porque eu queria que vocês focassem aqui, né? Qual que é focado para a sua prevenção? Fator vital para a sua prevenção. A. Higiene bucal esporádica. Aí você pergunta, tem gente que não sabe o que é esporádica, gente, que entende esporádica como frequente, mas esporádica é isolado, é raro, esse é o sinônimo de esporádico, é de vez em quando, entendeu? Então, obviamente que a higiene bucal de vez em quando não vai ser fator vital para sua prevenção, tem que ser sempre frequente, né? Então, não é a letra A de jeito nenhum. A B diz assim, a remoção da placa bacteriana. E essa é a nossa resposta. Esse é o fator vital para a sua prevenção. Vital mesmo, é aquele principal. E C tem a dieta rica em carboidratos. A dieta rica em carboidratos é um dos causadores, né, da cárie. Então, não tem sentido ele ser para prevenção. D. O comportamento do indivíduo é importante para a prevenção? É importante, mas é o fator principal? Não. Lembra que a gente tem os fatores determinantes, né, os outros fatores que envolvem como comportamento, o fator socioeconômico, a educação. Então, isso importa, mas não é o fator vital, não é o principal, entenderam? Por isso que não é nem a letra D e nem a letra E que fala do fator socioeconômico. Beleza? Então, a resposta é a letra B.
Próxima, é aceito e estabelecido universalmente que a cárie dentária é uma doença multifatorial, infecciosa e transmissível. O diagrama de Kies cita 3 fatores de risco na etiologia da cárie. Aí é onde a gente tem aquele diagramazinho que eu falei para vocês lá na aula. O dente que é suscetível, que é o hospedeiro, o micro-organismo e a dieta, certo? Só que Neil Brown, lá no ano que eu não me lembro, ele inclui um outro fator etiológico. E aí, ao invés de ter esses componentes no diagrama de Kies, entra também o tal do tempo, né? O tempo é essencial. Então, a cárie precisa de tempo para se estabelecer, entendeu? Ele incluiu esse fator no diagrama de Kies. E aí traz aqui, Neil Brown incluiu outro fator etiológico. O sol, o frio, o calor. Gente, pelo amor de Deus. Parece, sabe o que? Eu tinha um professor na escola que ele era professor de religião, ensino religioso. Aí ele ia fazer uma questão e ele colocava assim, escuta, viu? Ele colocava assim, quem foi o considerado o Messias Salvador de nós que perdoa os nossos pecados e conduziu-nos à vida eterna? Aí tinha as opções, aí tinha assim, Homem-Aranha, Batman, juro, Homem de Ferro, tarana. Aí a letra E tinha Jesus, juro, parece isso aqui. Não tem condição, o sol, o frio, o calor, pelo amor de Deus, gente. Aí a gente vem com açúcar, que até podia ser, mas o açúcar, gente, o açúcar ele já é a dieta, né? Não tem sentido eu falar dieta e açúcar, sabe? Não tem sentido, dieta já é o açúcar. É o tempo, foi ele que foi incluído no nosso querido diagrama de Kies. E daqui, o diagrama de Kies. Qualquer carboidrato, sendo que o mais cariogênico é a sacarose, pode produzir o ácido lático e diminuir o pH do meio. Só que tudo vai depender da frequência com que o carboidrato é consumido, da consistência do alimento e tudo depende do tempo. Então, aqui a gente tem o diagrama de Kies mais o tempo que foi estabelecido por Neil Brown, certo? Então, nós temos a suscetibilidade do hospedeiro, o micro-organismo e a dieta como composição da cárie. Sem um desses, a cárie não vai se estabelecer, entenderam? Sem o tempo, sem o hospedeiro suscetível, sem a dieta e sem o micro-organismo, ou sem o micro-organismo, a cárie não se estabelece. Precisa de ter os todos, tá bom? Então, relembrando isso. Agora nós chegamos no 6º, que é o número dos fórceps. Eu fiz um compilado aqui, né, pra vocês, porque ele sempre vem de forma muito objetiva, a parte dos fórceps na Fadenol. Então aqui são 4 questões diferentes que apareceram nas últimas provas. Algumas foram da mesma prova, outras foram em provas separadas, mas todas vêm da mesma forma. Então diz assim, a primeira, nas exodontias de dentes incisivos permanentes superiores, qual o fórceps que mais facilita as manobras cirúrgicas? Então, quer saber dos incisivos permanentes superiores. No outro, qual o fórceps específico para dentes decíduos? No outro, qual o fórceps para molares inferiores? Aí no outro, qual o fórceps para molares permanentes inferiores que apresentam raízes fusionadas e cônicas? Entendeu? Então, praticamente todas as provas anteriores têm esse assunto. Por isso que eu trouxe para vocês. Então, eu trouxe uma tabelinha aqui, né? Para que ilustre todas essas questões. E aí a gente vai respondendo uma a uma, beleza? Aqui tá a nossa tabelinha. Tá tudo bonitinho, não precisa anotar nada, tá? O material de apoio tá aí com isso. E a gente tem essa tabelinha. E, gente, olha só. Vamos começar respondendo um a um, certo? Primeiro, ele quer saber dos incisivos permanentes superiores. Beleza? Incisivos permanentes superiores. O que mais facilita as manobras cirúrgicas. Vamos lá. Incisivos permanentes superiores. Olha só quem tá aqui. Fórceps número 1, não é? Incisivos caninos superiores. Mas o 65 também funciona. Sim, mas tem lá na questão 65? Não tem, né? Tem 1. Então, óbvio, você vai marcar o que tem. Não tem aqui 65. Então, o que mais facilita é o número 1, tá bom? O número 1 para a Fadenol. Belezinha? Agora, a gente entra, né, na outra questão. A outra questão diz assim, qual é o fórceps específico para a exodontia de dentes decíduos? E, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Muito importante. Essa questão a gente entraria com recurso. Na verdade, a grande maioria das questões de fórceps é bem chatinha da Fadenol. Por isso que eu trouxe um compilado aqui para vocês, para que vocês decorem mesmo o que é que a Fadenol cobra e na próxima vez vocês já saberem e marcarem, tá?
Aqui, eu tenho aqui uma listinha, eu trouxe aqui para vocês uma listinha dos fórceps para dentes específicos, para dentes descidos, né? E olha só, nós temos duas alternativas dessas que estão na listinha dos dentes descidos, que é o 150 e é o 101. Esses dois fórceps estão lá na questão como opção, certo? Então, acaba que você poderia ter entrado com um recurso aqui. Só que como a gente trabalha a ponto para que vocês não precisem entrar com recurso e vocês saibam como a banca trabalha, eu trago essa afirmação para vocês. A banca considera como fórceps para dentes descidos o 101 nessa questão, tá bom? Tem que tomar um certo cuidado com isso. O 150, apesar de ser utilizado para dentes descidos, também eles não consideram como para dentes descidos, beleza? Então eu vou até cortar aqui, eu trouxe justamente para cortar para vocês entenderem, tá? Cortem no material de vocês também para vocês não esquecerem dessa peculiaridade, tá bom? Então quando a gente vai para lá, a gente tem tanto o 150 como o 101, né? Mas a resposta para Fá-Adenol é a 101, tá bom? Qual o número de fórceps utilizados na exodontia dos dentes dos molares inferiores? Esse é padrão, tá? É o 17. Padrãozão mesmo, a gente sabe disso já. Sendo que o 17, que é o que tá aqui, ele não tem RL, ele não tem left e right, tá? Ele para ambos os lados. Já o 18, que é para molares superiores, aí tem right e left, direito e esquerdo. Então, aqui é justamente o que ele pergunta na outra, né? Não, perdão. Aqui na outra ele pergunta molares permanentes inferiores ainda, que apresentam raízes fusionadas e cônicas. E a gente tem essa particularidade aqui que eu trouxe para vocês da Fá-Adenol. Vamos lá. Fórceps 151, ele também serve para molares cujas raízes estão fusionadas. É assim que a Fá-Adenol considera, tá bom? E o fórceps 101 que eu tinha falado para vocês, que também funciona para dentes descidos, tá? Então, no caso, a resposta daqui seria o 151, porque a Fá-Adenol traz que ele também é utilizado para molares com raízes fusionadas. Talvez porque os molares com raízes fusionadas se assemelhem ali um pouco aos premolares, né? Que são a principal indicação do 151. Lembrem que o fórceps 151A, ele é utilizado para somente premolares inferiores. Eu acho que essa é uma questão que pode vir cobrando. Isso tem lá no material do professor. O 151A, ele é para premolares inferiores. Ele não pode ser utilizado em nenhum outro grupo de dentes, certo? Então, eu tenho uma aposta que em algum momento vai cair essa questão falando sobre o 151A na Fá-Adenol, tá? Agora a gente entra na parte da promoção da saúde. Gente, a Fá-Adenol gosta muito da promoção da saúde. Só que essa promoção da saúde, ela pode vir tanto dentro das leis do SUS, porque lembra que a Lei 8.080 fala bastante da promoção da saúde? Então, pode vir tanto lá dentro, como de forma separada, aplicada à odontologia, certo? E a dica é, quando falar de proteção e promoção da saúde, na maioria das vezes, todas as alternativas estarão verdadeiras. Quando se tratar de 1, 2 e 3, né, aquelas coisas 1, 2 e 3, qual que está verdadeira? 1 e 2, 1 e 3, 1, 2 e 3, na maioria das vezes todas estão verdadeiras. E também nos verdadeiros e falsos, na maioria das vezes todas estão verdadeiras. A questão diz assim, de acordo com Starfield, 2002, a APS é o equilíbrio entre as necessidades de saúde, os serviços e a tecnologia que garante uma atenção integral à saúde, oportuna e sistemática em um processo contínuo. Considerando o enfoque da APS, marque V para os verdadeiros e F para os falsos. Vamos lá. O que é que ele quer saber? Qual que é o enfoque, o foco da atenção primária à saúde, né? Aí ele traz a promoção da saúde. A promoção da saúde é um foco da APS? Claramente, gente, é o foco principal dela, né? Atenção primária à saúde. Atenção abrangente? Certíssimo. Participação da comunidade? Também. Todos os do SUS a gente vai ver participação da comunidade, né? Autorresponsabilidade? Também está lá nos princípios da APS. Colaboração intersetorial? Então, intersetores, né? Tem a colaboração entre o município, o estado e o âmbito nacional. Também é uma do enfoque da APS. Lembra que eu falei para vocês que a maioria das vezes vão ser todas verdadeiras? Resposta à letra B, todas verdadeiras. Aqui a gente vem com outro texto,
Diz assim, ó. Não tem muita coisa a ver com o texto não, viu? Eu vou ler o texto, mas não tem muita coisa a ver com as alternativas não. Mas vamos lá. Um caso mineiro, 2 mineiros de cócoras, varas de pescar à mão, pitam e proseiam à beira do rio. De repente vem um menino debatendo-se nas águas. Um entre-olhar meteórico, ato contínuo, mergulham no rio e retiram o garoto. Retornam à sua prosa, agora entrecortada nos momentos de cisma. Ave Maria, que horrível esse texto de ler. A velha binga acende os cigarros de palha, jogados no canto da boca. Passa meia hora e o novo menino aparece no meio do rio. Repetem o gesto automaticamente, lançando-se na água e salvando o segundo menino. Retornam aos postos e a conversa, proseiam com o gastar tempo sobre a torpeza das árvores do cerrado. Rápido, um interrompe e observa. Compadre, hoje o rio não tá para peixe. E o outro completa, esquisito, tá mais para menino. Um barulho estranho faz com que levantem a vista e vejam no meio do rio um terceiro garoto, já quase desfalecido. Imediato, um deles se joga na água, o outro fica de pé, mas não se atira no rio. O que se jogou o convoca. Esse ou se salva sozinho, que eu vou para os lados da cabeceira do rio, porque tem pegar quem tá julgando esses meninos na água. Aí vai. Moral da história. A promoção da saúde sempre vai até as causas, até o seu sentido. Esse babado todinho para dizer que a promoção da saúde vai sempre até as causas. Gente, eu não aguento essas bancas, sério. Eu me acabo de rir, não dá. Colocou um texto praticamente de português, que claramente dava para ser um texto da parte de português mesmo, de interpretação de texto, para colocar que a moral da história é que o outro cara que não entrou para salvar foi para a cabeceira do rio para tentar resolver a causa, que era alguém que estava jogando os meninos no rio, para que eles não ficassem o tempo todo salvando os meninos que estavam só aparecendo ali no rio. Vocês gostaram do meu sotaque? Eu achei legal o sotaque. É que eu moro em Piracicaba. Aí o piracicabano ele tem um dialeto próprio, que é inclusive bem registrado isso, que é o caipiracabano. Então, eu gostei aí do meu sotaque. Se vocês não gostaram, o problema é de vocês. Olha só, gente. Vocês estão vendo que não tem nada a ver? Olha a questão. Nada a ver, não precisava nem ter lido. Era só ler a moral da história que estava resolvendo. A promoção da saúde exige mudança nos modos e condições de vida. Certo ou errado? Certo, galera. Claramente, né? Você não dá para você promover saúde sem você dizer que aquela pessoa precisa mudar de vida. Uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que faz uma dieta horrorosa, que nem eu. Você vai fazer uma promoção de saúde com essas pessoas, você precisa que elas mudem os modos e condições de vida que elas vivem, certo? A promoção da saúde é uma das ações estratégicas da vigilância em saúde? Claramente, a promoção de saúde está em absolutamente tudo no SUS. 3. A promoção da saúde é uma estratégia mediadora entre pessoas e ambientes, sintetizando escolha pessoal e responsabilidade social em saúde para criar um futuro mais saudável. Claramente, gente, é para isso que a gente está aí tentando o tempo todo conscientizar as pessoas a viverem a vida da melhor forma possível, né? De forma mais saudável quanto possível. 4. A promoção da saúde é um dos eixos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde para a construção de uma abordagem integral do processo de saúde e doença. Claramente. Mais uma vez, todas estão corretas. Lembra do que eu falei para vocês da estatística? Pois é. Vamos para outra estatística, que aí eu provo o que eu estou falando. Olha só. Os paradigmas da saúde coletiva do Brasil e a promoção da saúde nos países desenvolvidos merecem destaque, pois ambos influenciaram o desenvolvimento do SUS, ressaltando a importância do social para o contexto da saúde. No curso da história, é possível entender que a promoção da saúde passou a ser considerada uma estratégia apropriada para tentar resolver. A promoção da saúde visa resolver 1. Desigualdades em saúde? Sim, porque o SUS é universal, a gente faz para todos, né? Então busca sim resolver a desigualdade social, as desigualdades em saúde. E a 2 também fala a mesma coisa, oportunidades iguais para todos, né? São sinônimos, então se um está correto, o outro também. 3, satisfação das necessidades básicas. Claramente, saúde é necessidade básica para a população. E 4, a vontade política. A Fadenol considera, ela é crítica, né? Ela gostou, ela criticou, ela botou para lascar aí.
A promoção da saúde foi feita para a vontade política, para sanar a vontade política? E sim, gente, infelizmente os nossos políticos, eles não dão ponto sem nó. Eles não fazem assim por você, sabe? Tipo assim, vou fazer isso aqui pela minha população. Não, é assim. Vou fazer pela minha população, porque aí eles vão lembrar de mim, vão votar em mim e eu vou entrar para a história como um bom presidente, como um bom político. E é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, a política no Brasil não vem sem interesse próprio, né? Mesmo que as coisas estejam melhorando para você, sempre vai ter alguma coisa por trás, algum desejo pessoal por trás, tá bom? Infelizmente, é assim que as coisas funcionam no Brasil e com o SUS não foi diferente, tá? Não é diferente. A promoção da saúde, sim, visa estabelecer também uma vontade política. Gostei da Fadenó aqui, que ela foi afrontosa. Eu gostei dela. Então, tá, verdade, tá? Último assunto dos 8 mais cobrados. Gente, pelo amor de Deus, vocês não inventem de só estudar isso. Vocês vão estudar tudo. Por favor, minha gente, isso aqui é para revisão. Pelo amor de Deus, não me estressem, não. Às vezes, muitas vezes, juro pra vocês, tem tudo na aula. Mas a grande maioria, assim, praticamente toda vez, 99% das vezes, tem tudo na aula. Aí vocês não assistem a aula. Aí chega na questão, aí diz, eita, eu não vi isso em aula. Aí o que é que eu tenho que fazer? Isso reclamando comigo. O que é que eu tenho que fazer? Tirar um print da aula e dizer, tava aqui, mulher. Entendeu? Então, muitas vezes vocês não estudam e aí fica complicado. Não dá pra se guiar só pela revisão. Agora sim, tive tempo pra nada. Não consegui estudar. Só tenho isso para estudar? Aí você estuda só isso e entrega a Deus, tá bom? Qual que é a particularidade das síndromes? Das síndromes só não, da estomatologia em si para Fadenol. Além das síndromes, vocês precisam estudar neoplasia maligna, tumores odontogênicos, herpes e hemangioma. Lembra que eu falei para vocês que cai? Que já caiu? Não é que cai sempre, porque os que caem sempre eu trouxe aqui. Mas é que cai, é que já caiu, beleza? Então vamos lá. Paciente JM, Juninho Marcelinho, 5 anos de idade, sexo masculino, compareceu ao serviço odontológico. A mãe do paciente relata que o filho lembra o Ronaldinho Gaúcho no aspecto facial de seu filho. Que mãe é essa, velho? Que mãe péssima. O cirurgião dentista posiciona... Eu não aguento. Posiciona a criança sentada na cadeira odontológica e observa que os lábios superior e inferior não se tocam na posição de repouso e estão ressecados. Ao solicitar ao paciente que feche os olhos e inspire fundo pelo nariz, o profissional observa que as narinas da criança não se dilatam. A análise preliminar da forma facial mostra um padrão face longa. Esse quadro é compatível com... Aí ele traz várias síndromes. Gorlin, Van Housen, síndrome congênita, síndrome de Sjogren. E, gente, em nenhum momento a banca está dizendo que ele tem alguma característica útil para caracterizar uma síndrome, né? Ele fala o quê? Que a criança tem os lábios abertos assim, não se tocam, são ressecados, ou seja, está sempre passando ar por ali. E quando ele pede para o paciente fechar os olhos e inspirar pelo nariz, as narinas não se dilatam, ou seja, ela não está respirando pelo nariz, ela está respirando pela boca. Por isso que está com esses problemas. Então, a nossa resposta não vai ser síndrome, vai ser a letra C, respiração bucal ou algum hábito bucal deletério, né? Sucção de polegar ou de chupeta. Resposta, letra C, tranquilinho, tá bom? Vamos lá. Paciente Luiz Garfield, França, 20 anos. Foi ao cirurgião dentista que lhe prescreveu piroxicam. Após o uso pela primeira vez do medicamento, ocorreram manifestações clínicas como febre, mal-estar e artralgia. Adicionalmente, o paciente apresentou lesões cutâneas em alvo extensas, acometendo diversas regiões do corpo, principalmente na mucosa oral, no qual erupções bolhosas agudas se romperam, levando à formação de pseudomembranas nos lábios edemasiados, causados por conseguinte incrustações e fissuras sangrentas. O paciente também apresentava lesões oculares. Qual é o provável diagnóstico? Aí tem Steven Johnson, Sjogren, BC e Meconium Bright. Todas essas estão lá na síndrome, tá bom? Na aula de síndromes. Todas essas síndromes que estão aqui. Só que, qual que está relacionado a medicamentos? Qual dessas aqui está relacionado a medicamentos? Lembra que ele fala do piroxicam. Fala que foi depois do uso do medicamento. Lembra? Então, quando a gente vai lá para a aula, qual que é a síndrome que fala de medicamento?
Stevens-Johnson. Diz assim: condição rara induzida pela exposição a drogas com mais de 200 medicamentos diferentes tendo sido implicados. Resulta de uma reação inflamatória autoimune excessiva. Indivíduos jovens do sexo feminino são os mais afetados. E aí ela traz várias outras características, né? Descamação na pele e das superfícies da mucosa, presença de bolhas, tudo isso tá lá na questão, né? Áreas de descamação e tudo mais, mas sempre associado à droga. Então, quando falar de medicamento, provavelmente, e aqui com certeza, é a síndrome de Stevens-Johnson. Acabou, gente! Se vocês têm alguma dúvida sobre aqui a revisão ou sobre alguma coisa sobre a Fadenol, podem mandar para contato.odontoncurso@gmail.com. Coloquem no assunto lá, revisão Fadenol, que eu vou saber que é sobre essa aula aqui, tá bom? E até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Estude e boa sorte na sua prova. Tchau, tchau!